Boa tarde, jovens. Voltando aqui para nós continuarmos aquele nosso estudo de derivadas. Nós já sabemos derivar um polinômio. Eu prometi a vocês que iria avançar um pouco pelas funções trigonométricas, função exponencial e funções logarítmicas, que são as que mais interessam ao nosso curso, na verdade, as que mais aparecem, né? Então, como a gente está no curso básico, vai ser as únicas que a gente vai abordar, na verdade, não é? Bom, importante é que vocês aprendam alguma coisa, saibam manipular essas regras. Eu não vou fazer muita demonstração, porque se fosse um curso de matemática, eu faria todas as demonstrações, mas esse aqui é mais importante as aplicações, né? E com relação à demonstração, eu vou fazer uma demonstração para você saber como é que a coisa funciona. Depois daí a gente passa a usar, vocês vão acreditando em mim. Bom, funções trigonométricas, né? Derivado de funções trigonométricas. A gente pensa logo no seno e cosseno, né? Então, vou colocar aqui, derivadas de funções trigonométricas. Derivada das funções trigonométricas. Então, quando a gente pensa em funções trigonométricas, pensa logo no seno e o cosseno. E, na verdade, se nós soubermos a derivada do seno e do cosseno, a gente consegue todas as outras, sem precisar ir para a definição, né? Então, eu vou afirmar aqui que a derivada do seno, vou usar a anotação de Leibniz aqui, derivada do seno, é o cosseno. E vou afirmar que a derivada do cosseno é menos seno, tá bom? Então, ó, derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno é menos seno. Veja que tem um sinal aqui. Aí você pergunta, mas como é que mágica é essa? Por que a derivada do seno é cosseno? É por isso que eu vou fazer uma demonstração, vou fazer só do seno. Mas você vai acreditar e você vai entender por que eu vou fazer uma demonstração só. Que eu precisaria de muitas horas para fazer todas as demonstrações. Bom, quando você quer derivar uma função, você vai para onde? Para a definição de derivada, né? Então, se você não tem outros argumentos, você vai para a definição, que é o ponto de partida. E a definição é aquele limite lá, limite do coeficiente de Newton, não é? Então, vamos lá. Demonstração aqui desse primeiro fato, que a derivada do seno é o cosseno. Então, vou chamar de f de x. Vou dizer que f de x, só para a gente ter como se referir melhor, a função seno. Aí eu quero saber quem é a derivada dessa função, né? Então, nós já conhecemos a resposta que eu afirmei aqui, que é o cosseno. Mas aí você pergunta, por que é cosseno, né? Então, vamos lá para a definição de derivada. Definição de derivada é o limite de f aplicado a x mais h menos f de x, né? Menos f de x sobre h quando h tende a zero, tá bom? Essa é a definição de derivada da função f no ponto x, tá certo? Então, nossa função aqui é o seno. Então, o que eu estou calculando aqui é a derivada do seno, tá? Que eu chamei temporariamente de f de x. Então, vamos lá. Limite quando h tende a zero. Então, a função f é a função seno. Vai ser seno de x mais h. Seno de x mais h. Preste atenção. F de seno. F de x, seno de x, né? Sobre h. Aí eu vou usar o seno da soma aqui, desenvolver o seno da soma. Lembra, seno de a mais b é seno a cosseno b, mais seno b cosseno a. Então aqui, só que aqui não é a e b, é x e h, né? Onde tem a eu coloco x, onde tem b eu coloco h. Então vai ser seno de x cosseno h mais seno de h vezes cosseno x, tá certo? Menos seno x. E volto a lembrar que eu tenho que ser um pouco rápido para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então vamos lá, agora eu vou passar para uma outra para uma outra folha. Ainda dá para aproveitar aqui esse finalzinho, vamos lá. Então aqui, ó, limite quando h tende a zero.
No numerador, aqui eu tenho, olha, seno x e tenho seno x. Vou pôr esse seno x em evidência, tá bom? Esse termo e esse termo aqui, esses dois termos têm seno x. Eu vou colocar o seno x em evidência. O que vai acontecer? Seno de x, que multiplica, aí seno de x cosseno h dividido por seno de x dá cosseno h. E aqui menos, aí, seno de x dividido por seno de x, 1. E repito o resto, né? Mais seno de h cosseno x. Veja como o trabalhinho que dá. Por isso que eu não vou demonstrar só essa e o resto eu vou só dar o resultado, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos, limite da soma é a soma dos limites. Vamos separar. Então aqui, ó, continuando, nós vamos ter assim, igual, vamos lá, igual, limite do seno de x, como seno, quem varia o h, eu já poderia colocar o seno de x fora do limite, né? Mas vamos lá, eu já escrevi, vamos lá. Seno de x, cosseno de h, menos 1, quando h tende a zero, aqui sobre h, quando h tende a zero, aí, mais, tá? Mais o limite quando h tende a zero, aí segundo pedaço aqui, seno de h sobre h vezes o cosseno de x. Eu já vou separar assim, você vai entender por quê. Seno de h sobre h vezes o cosseno de x, tá bom? Olha só, você lembra que limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1, né? Então você já sabe que esse limite aqui, que é o limite fundamental, vai dar 1. O cosseno de x não está variando, porque quem varia é o h. Então esse camarada aqui é constante. Sai, vai ficar 1 vezes cosseno de x, que é cosseno de x nesse pedaço. Aí eu vou ter que trabalhar só esse outro, né? Então, aqui de novo, ó, seno de x é constante, porque quem varia é o h. Então, eu vou tirar do sinal do limite. Ele não está variando. Então, fica seno de x, e aqui limite, quando h tende a zero, do cosseno de h menos 1 sobre h. Tá certo? Mas, aqui nós já fizemos, é 1 multiplicado por cosseno de x, tá? Que esse aqui está fora do sinal, eu poderia colocar aqui na frente, ficava melhor, que é assim, né? Esse multiplicado pelo cosseno. Mas este é 1 multiplicado pelo cosseno, vai dar cosseno. E aqui, bom, seno de x já está resolvido, agora nós só temos que calcular esse limite aqui, tá bom? Esse limite vamos calcular a parte, tá? Para ir trazer o resultado para cá. Vou fazer naquela primeira folha. Qual é o limite? Limite é o limite do cosseno de h. Vou colocar o menos aqui fora e trocar esse sinal aqui. 1 menos cosseno de h sobre h quando h tende a zero, tá? Troquei o sinal, coloquei para fora e troquei o sinal aqui dentro. Então, para resolver esse limite, eu vou multiplicar aqui. Essa técnica nós estudamos lá quando estudamos limite. Vou multiplicar pela mesma expressão, trocando o sinal do meio. Por que isso? Porque o produto da soma pela diferença é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E aqui eu vou multiplicar, multipliquei o numerador, vou multiplicar o denominador também, não é? Então você vai ter menos, isso é igual a menos, aí limite quando h tende a zero, no numerador, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, sobre h, que multiplica, vou colocar assim, sobre h que multiplica 1 mais cosseno de h. Já coloquei aqui para baixo, tá bom? Bom, você sabe que 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado. Então, isso aqui, ó, todo esse numerador é seno ao quadrado de h, não é? Aí eu vou colocar seno de h para cá e seno de h para cá. E o produto dos limites, o limite do produto é o produto dos limites. Então, vai ficar assim, ó. Limite, eu estou querendo resumir, tá? Aqui vai ser seno de h vezes seno de h. Eu vou colocar, era para colocar limite, né? Vou colocar aqui limite quando h tende a zero, seno de h sobre 1 mais seno de h sobre 1 mais cosseno de h, tá? Só para resumir, senão vai ficar muito longo. Vou escrever tudo de novo.
aqui é limite, tá bom? Limite seno de H, quando H tende a zero, seno de H sobre 1 mais cosseno de H. E aqui faltou deixa eu ver. O H, só o H, né? Ficou H vezes 1 mais cosseno de H, que estava aqui em cima, né? Aqui é seno ao quadrado, eu coloquei um seno para cá e um seno para lá. Por que isso? Porque aqui eu posso de novo usar o limite fundamental. O limite seno de H sobre H quando H tende a zero é 1. Do mesmo jeito que aqui, ó, tá? Limite seno de H sobre H quando H tende a zero é 1. Apareceu o mesmo limite, que é 1, é o limite fundamental. Tá? Então, você vai ter menos 1, vou colocar aqui menos 1, aqui esse menos 1, vezes... Agora, esse limite aqui está simples de resolver, né? Porque é limite... Quando H tende a zero, o seno de zero, H tende a zero, isso aqui vai tender a zero. E o cosseno de zero tende a 1, né? Cosseno de zero, aqui, quando H se aproxima de zero, o cosseno se aproxima de 1. Vai ficar 1 mais 1, 2. Ora, 0 dividido por 2 é 0, limite de uma constante é constante. Então, você vai ter menos 1, dando para cá um pouquinho, igual. Menos 1, igual aqui. Limite de 0, quando H tende a 0, é 0. Isso aqui vai dar 0. Então, veja bem, aquele limitezão que nós estamos procurando aqui, ó, que é esse cara aqui, esse limite, né, é igual a 0, tá? Concorda? É igual a 0 aqui. Então, lá em cima eu tenho 0. Voltando para a conta original, você vai ter seno de x vezes 0, viu? Como é complicado? Seno de x vezes 0 vai dar 0. Então, ficou 0 mais cosseno de x. 0 mais cosseno de x é igual a cosseno de x. Agora vamos resumir. Nós tínhamos f de x igual a seno. Calculamos a derivada do seno, né? Derivada da f de x, fizemos essas continhas todas e o resultado é cosseno de x. Então, de fato, derivada do seno de x é igual a cosseno de x, você demonstra dessa forma. Então, derivada do cosseno de x é menos seno de x, você faz a mesma conta. Parecido, muito parecido, né? E vai chegar a essa conclusão. Então, só para mostrar como é que você chega a esses resultados. Agora, a partir daqui, eu vou só dar o resultado e também usar outras propriedades para construir outras derivadas, tá bom? Vamos ficar com esse vídeo por aqui, que já está longo. Depois eu continuo essa conversa no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.